vamos falar de orixás e o pessoal chama de Juntó, o segundo, terceiro orixá, e vamos falar sobre existe regra ou não. O pessoal que acho que tem, chegou a fazer obrigação lá pelos anos 80, possuem acabam tendo uma visão diferente e acabaram tendo uma formação diferente. Na nossa época, assim, era comum as pessoas jogarem os orixás e falar, olha, tal orixá faz passagem com tal orixá faz passagem com tal orixá. Com o livro do Paulo Tadeu, contribuiu para uma geração que, se é um Oxalá Bocum, só pode fazer passagem com o Oxum, né? Se é um Oxalá Olocum, só pode fazer passagem com o Oxum. Ou, se é um Dacum, só não pode fazer passagem com tal. Se é um Anganju, não pode fazer passagem com Iemanjá, por exemplo. Então, isso aí gerou uma receita de bolo pronta. Na verdade, quem determina a regra é o orixá. E, mesmo assim, existem momentos que o orixá também muda isso. Por exemplo, todo mundo conheceu ou já ouviu falar do Pai Romário, tá? Um ícone da nossa Cambina. E, segundo informações, até perguntei duas vezes e confirmei a informação que ele era de Oxalá com Xapanã. Então, veja, não há uma regra. E as pessoas aí falam, não pode o Aganju com Iemanjá, porque é mãe e filho, é incesto. Gente, não é incesto. Eu sou de Oxalá, da cabeça aos pés. Eu preciso, para completar a minha feitura, Oxum. Eu preciso, para completar a minha feitura, o segundo orixá, Iemanjá. Então, veja, não é um casal e não há incesto. Mesmo porque, veja, Oxalá e Oxum, no batuque, seriam, que os antigos falavam, né, seriam mãe, pai e filha. Então, assim, veja, não faz sentido isso, mesmo porque eles não estão praticando nenhum ato, sua feitura, assim que fosse sexual. Então, tirem isso da cabeça. Não há incesto, não há nenhum problema. Se o orixá determinou que vai ser um orixá feminino com feminino, um orixá masculino com masculino, se vai ser um orixá com um determinado orixá, como, por exemplo, Xapanã com Iemanjá, ou então Xangô com Aganju com Iemanjá, não haverá incesto, não haverá problema. O que ocorre são as determinações que o Búzio fornece para a sua obrigação. E você precisa desses orixás para que venham e completem a sua obrigação. Entendeu? Então, essa questão que criaram hoje que determinado orixá não pode fazer passagem com determinado orixá, ele vem daquele livro do Paulo Tadeu, que criou regras, que criou receitas, e não é assim. Quem determina é o orixá. Não é o jogo que determina o que deve ser, a pessoa vai ser iniciada para tal orixá, e as suas passagens, as passagens que completam essa feitura, são determinados orixás, ou um orixá, ou outro. Eu tenho até exemplo em casa de uma filha que é da Timboá, e a única passagem dela é o próprio bará dela. Acabou. Não tem mais passagem. Ela precisa disso. E está completo. Não tem porquê. Não, vamos botar um orixá para acalmar, vamos botar um orixá para isso. Não. É o jogo que determina e é o jogo que faz. Eu tenho um outro exemplo também de uma filha da Oxum, modelo. Hoje ela está morando na República Dominicana. Ela largou de modelar porque ela se apaixonou e casou e foi morar na República Dominicana.
Quando o ex-namorado dela, que era dono de agência, trouxe ela para casa, ela não pegava serviço, ela não tinha serviço. E ela era da Oxum, linda, maravilhosa, não é da Oxum, e mestiça de negro com índio. Então, assim, é uma beleza muito, muito peculiar e que faria sucesso, só não conseguiu um sucesso. Então, o que nós fizemos? Vamos para o jogo, para ver se tinha alguma coisa para ajudar. Ela tinha que fazer obrigação, tinha que fazer um monte de coisa, porque realmente tinha um monte de desequilíbrio. Fizemos o buri. Depois que nós fizemos o buri, eu joguei para ver qual seria o orixá dela. Por quê? Como que eu vou determinar o orixá dela sem, ao menos, ter dado um buri? Sendo que no buri é o ori que vai comer e o orixá não participa, só depois que a gente joga para saber o orixá. Porque já calmou o ori, já deu caminho, já tratou do ori para sancionar. E o que acontece? Depois que ela fez o buri, eu fui e joguei. Ah, ela é da Oxum. Oxum com Ogum e Xangô. Tá, mas ela tem um desequilíbrio. Por quê? Aí o jogo orientou a sentar Oiá. Nossa, uma Oxum com 3 santos de guerra, 3 santos de Dendê? O Buzo determinou. Não, assim, não deu um mês, ela estava na Itália, ela foi para Milão, ela desfilou em Paris, ela fez um monte de coisa. Então, assim, o equilíbrio que ela precisava para ela conseguir o sucesso foi determinado dessa forma. A orientação é o orixá. Por quê? O jogo pertence ao orixá daquele sacerdote. E o orixá daquele sacerdote vai determinar tudo que precisa ser feito. Então, veja, o jogo vai mostrar o caminho. Qualquer outra pessoa, vamos acalmar o Ogum ou o Xangô, botar Iemanjá no meio, isso, aquilo. Não, o jogo pediu para colocar uma Yansan. E foi o que deu equilíbrio para ela. Então, assim, existe receita pronta? Não. Existe aquilo que a pessoa necessita e também aquilo que o indivíduo tem que passar. Aqui, Romanos. Tanto que um afilhado meu, já babá, jogou para um filho, deu sem cobar. Axé. É o jogo que determina, não tem que questionar. E não há como, eu vou acrescentar um outro orixá, ou, no caso, o meu babalorixá, o Luiz Carlos da Oxum, ele, segundo contam, ele era do Xangô. E deram para ele a Oxum por conta dele ser, eles falavam na época que era muito fervido, que era para acalmar um pouco, porque ele tinha uma personalidade muito difícil e tudo mais. A Oxum cuidou muito dele, mas ela chegava, ela dançava, ela parecia um orixá masculino. E assim, e era sempre no mau humor, sempre brava, sempre coisa. O pai Cleon, ele tinha dias que a Oxum demorava para chegar, aí chegava, o pai Cleon jogava a capa nela, né? Punha a capa, que é tradicional no batuque, o pessoal que conhece os rituais do batuque deve se lembrar, apesar de hoje pouca gente usar as capas, eu na minha casa ainda preservo usar a capa. Lá na matriz a gente vê também orixás com capa, então a capa não é fora do contexto africano. Vamos generalizar dessa forma. Bom, aí o que acontece? A Oxum chegava, ele jogava a capa nas costas da Oxum, dava uma colher de mel para ela ficar um pouco, para a gente poder bater cabeça, para a gente poder, pelo menos, ter um contato com o orixá. E ela ficava pouco, ficava meia hora, 15 minutos e ia embora. Não era um orixá que queria participar, não era um orixá que ficava ali com os filhos, né? E, veja, já veio dessa forma. Ele era de Oxum, com Xangô e Oxalá. Então foi colocado o Oxalá para acalmar ali, mas não acalmou, porque sempre vinha, sempre tinha esse problema, sempre estava nessa dificuldade, e era uma questão, assim, toda obrigação era sempre um custo para a mãe chegar, e ficava horas ali chamando, até, tirando a cantiga dela, né, chamando assim, que a gente
ficava tirando cantiga dela, ajoelhada, até a hora que ela chegava. Ela chegava, ficava 10, 15 minutos. Isso quem fazia era o Pai Cleon, não era nenhum filho de santo, nem tamboreiro, nem nada. Só faziam isso, era o Pai Cleon. E tinha dias que a Oxum, caso o Pai Cleon não tivesse, ela nem chegava. No meio de um toque, de uma obrigação dela. Na casa dos outros, também dificilmente ela chegava. Chegava, ficava um pouquinho e ia embora. Era muito difícil a Oxum. Então, essa questão, ai, olha, ele é tal santo, vamos mudar. Não façam isso. Não mudem. Há sempre, o jogo orienta a melhor forma. Não tirem, ai, vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo e ficar mudando. Veja a vontade do próprio orixá.